todos e todas que estão aqui acompanhando mais esse webinar do Ibracon. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que é crédito de carbono e aspectos contábeis. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui hoje o Leonardo Dutra, que é membro do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e ESG do Ibracon, a Mariana Lebreiro, que é especialista contábil para assuntos ESG, e Renate Suzuki, membro do GT Sustentabilidade e ESG do Ibracon. Sejam bem-vindos. Um ótimo webinar para você e para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela presença e inscrição de todos. Obrigada, Ana, pela abertura. É um prazer ter o nosso público aqui conosco. Esse é um evento aberto, né? Um tema que tem muitos interessados das mais diversas frentes de atuação. A gente tem percebido isso aqui no nosso público participante. E a gente não pode deixar de agradecer os nossos voluntários técnicos, né? Todo o trabalho técnico do Ibracon é feito por pessoas profissionais, né, de reconhecida competência técnica e que nos ajuda no desenvolvimento dos trabalhos do Ibracon. Então, eu tenho uma rede de voluntários e nós temos aqui alguns deles, né? Mariana, Renate, o Léo, e que fazem parte de grupos de trabalho do Ibracon. E temos informações disponíveis sobre todos os grupos de trabalho do Ibracon, nossa atuação técnica no nosso site, e é um prazer muito grande tê-los aqui. Gente, lembrando que esse nosso bate-papo hoje, ele está aberto a perguntas, tá? Então, assim, é um tema que está bastante em evidência, então a gente espera que vocês interajam bastante com a gente e que vocês possam mandar as perguntas de vocês, tá? Então, tem uma seção PIR aqui no chat que vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? Mandem as perguntas e no decorrer do programa a gente vai dirigindo aos nossos debatedores, tá? Essa nossa iniciativa, ela está alinhada com as bandeiras da Auditoria Independente do Ibracon, principalmente atividade como agente de mudanças e atividade baseada no desenvolvimento continuado. Esse é um programa que vai ficar gravado e disponível depois no portal Ibracon. E para a gente começar, né, antes de passar a palavra para o Léo, nós também vamos deixar ali um link para que vocês, aqui no chat, para que vocês possam deixar os comentários de vocês, sugestões de temas, feedbacks, para que a gente possa organizar nossos próximos encontros. Então, acho que é isso. Voltamos no próximo momento ali para trazer mais informações. Eu vou passar a palavra para o Leonardo Dutra. Léo, bem-vindo novamente, muito bom dia. A palavra é sua. Bom dia pessoal. Obrigado, Ibracon, pela oportunidade de falar sobre o tema. Obrigado aos colegas do GT que têm trabalhado com a gente aí, né, em vários outros temas associados à sustentabilidade. É um grande prazer estar falando sobre isso aqui hoje com vocês, tá? Bom, eu sou Léo Dutra, eu tenho quase 20 anos aí de estrada, né, no tema de sustentabilidade, incluindo aí mudanças climáticas, e hoje a ideia é dar um overview para vocês, né, do que é o tema carbono, o que é o crédito de carbono, e depois o que isso implica, né, contabilmente para as empresas. Queria agradecer também a Mari e a Renate, minhas parceiras aqui nesse tema, que a gente tem trabalhado muito junto, né? Sustentabilidade é uma área muito multidisciplinar, e, enfim, eu acho que a gente vai ter uma boa conversa hoje. Temos a projeção? Vamos lá. Aí, obrigado. Bom, quando a gente fala de aquecimento global, é importante a gente entender a causa dele, né? A gente está falando hoje sobre crédito de carbono, mas tem uma causa raiz disso, que é o aquecimento global. A atividade humana, os ecossistemas, de uma maneira geral, também produzem, né, gases de efeito estufa,
mas a atividade humana elevou esses gases a um nível que causou um aquecimento do globo muito maior do que os ecossistemas podem suportar, né? Então, a gente tem esse grupo de 6 gases, que são os gases que aquecem a atmosfera. Essas moléculas presentes na atmosfera prendem os raios solares, vamos dizer assim, dentro do planeta, e isso aumenta a temperatura global. Tá? Existe um método para você fazer isso, para você quantificar isso. E esses gases todos, eles têm potencial de aquecimento global diferentes. Então, quando a gente faz o inventário deles, a gente converte tudo para uma única moeda chamada CO2 equivalente. Então, por exemplo, o gás metano, que é o gás oriundo de aterros sanitários, por exemplo, decomposição de matéria orgânica. Ele é um pouco mais de 20 vezes mais impactante, né, do que o CO2. Então, cada molécula dele a gente contabiliza 23 vezes num inventário para ele ficar no CO2 equivalente. Tá? Então, esse é um primeiro conceito que é importante a gente entender. Tá? E a gente divide esses gases, conforme o local onde ele é emitido, em escopo 1, 2 e 3. Então, o escopo 1 são as emissões diretas do negócio, ou seja, aquilo que eu efetivamente estou emitindo. O escopo 2, que são emissões indiretas, como, por exemplo, a energia que eu compro para abastecer o meu negócio. E o escopo 3, que são todos os outros, as outras fontes, como, por exemplo, a minha logística, né? A distribuição, por exemplo, do meu produto. Tá? Então, isso é um primeiro conceito que é muito importante a gente entender. Próximo, por favor. E por que o aquecimento global é importante para a continuidade dos negócios e do modo, né, como a sociedade se estabeleceu? Porque ele está num nível que ele pode causar perdas muito relevantes. Tá? E quando eu falo perdas aqui, não são só de ecossistemas, mas no final do dia também econômicas. Eu vou falar sobre isso mais daqui a pouco. Esse gráfico, que foi feito pela NASA, mostra a temperatura global, né, nos últimos anos aí, e a gente vê claramente que a atividade humana, portanto, a emissão daqueles gases, tem levado a gente a cenários de aquecimento muito críticos e que podem efetivamente causar grandes disrupções ecossistêmicas e, obviamente, prejudicar o modo como a gente vive. Tá? A gente já tem visto isso, né, de alguma forma. Eu vou falar também sobre esses eventos climáticos no próximo slide, mas esse é o fato. Né? Conforme a gente emite aqueles gases, a gente aquece o planeta, e esse gráfico registra, né, o quanto a gente vem aumentando esse cenário de crise climática. Próximo. Olha aqui o Serviço Climático dos Estados Unidos monitorando eventos climáticos extremos. Né? Essa barrinha verde que a gente está vendo aí ao longo de cada ano são o que eles chamam de tempestades muito severas. Né? Então, aqui a gente consegue olhar o aumento do quanto o clima está reagindo a esse aquecimento, o quanto a gente está modificando um padrão climático quando a gente aquece o planeta. E aqui no eixo vertical, a perda em bilhões de dólares. Então, aqui é um primeiro aspecto relevante para a gente ter em mente. Aquecimento global, em última análise, é aumento de custo para qualquer economia. Quando a gente precisa modificar uma estrutura de uma cidade, quando a gente precisa recuperar uma cidade em função de um evento extremo, quando a gente perde uma safra em função desses eventos, tudo isso é um custo econômico. Isso entra numa equação de PIB. Então, é por isso, é dentro desse contexto, que os países assinaram diversos acordos internacionais para tentar conter isso. Então, vejam, a gente está falando aqui do que é comumente conhecido como uma externalidade negativa.
Então, veja, só para a gente refazer o raciocínio. Eu estou aquecendo o planeta, eu percebo uma perda econômica em função disso, e eu preciso integrar isso a uma equação que faça sentido. Eu preciso integrar isso a um mecanismo econômico para continuar produzindo valor, produzindo riqueza, em função dessa externalidade que até décadas atrás não havia uma percepção, pelo menos tão clara. Tá? Próximo, por favor. Existem muitos estudos em relação a perdas econômicas em função do aquecimento global. Tá? Eu trouxe um deles aqui que identifica a perda de PIB por região até 2050. Tá? Tem outros que vão falar em números muito maiores, outros que vão relativizar esses números, mas o fato é, a perda já existe, né? E ela existirá no futuro se nada for feito, ou se a gente não conseguir conter o aquecimento global. Tá? Então, quando a gente fala de crédito de carbono, eu vou entrar nesse assunto agora, é um mecanismo pelo qual a gente vai tentar minimizar essas perdas. Próximo, por favor. Bom, e a gente chega aqui no Protocolo de Quioto. Tá? O Protocolo de Quioto foi um acordo internacional assinado em 97, que começou a valer em 2005 e vigorou até 2012. Tá? Ele foi o primeiro acordo que estabeleceu um mecanismo de transição eficiente, que é o crédito de carbono. O que se resolveu na época? Os países desenvolvidos, portanto, que têm as suas emissões muito altas, perto, né, de um limite já, se comprometiam a reduzir essas emissões. E os países em desenvolvimento, se conseguissem diminuir as suas emissões, poderiam gerar créditos e vender para esses países desenvolvidos, que é o que a gente chama de anexo A, né, os países do anexo A, poderiam vender para esses países caso eles não conseguissem atingir a sua meta. Vamos tentar pegar um exemplo aqui corriqueiro, né, do nosso dia a dia. Então, imagina que você more num condomínio e não exista mais espaço para o lixo doméstico. Tá? Alguns moradores não têm como reduzir a sua geração de resíduo, né? Ou conseguem reduzir muito pouco. Outros moradores vão ter a possibilidade de reduzir, inclusive além do que foi estabelecido como meta para ele. Quando esse morador consegue reduzir o resíduo dele abaixo da meta que lhe foi imposta, ele pode pegar essa diferença e vender para o morador que não conseguiu atingir a sua meta. E o condomínio como um todo, se essa lógica for seguida, consegue limitar a geração de resíduos, portanto, permanecer num patamar adequado para o espaço que eles têm para gerenciar os resíduos do condomínio como um todo. Essa é a lógica do crédito de carbono. Né? E por que isso é importante? Porque a maneira como o desenvolvimento na Revolução Industrial se deu não é uma coisa que você desliga essa semana e liga na outra. Né? Quer dizer, existe uma transição que precisa ser feita. Né? Então, o crédito de carbono ele surgiu para isso, para que o mundo todo conseguisse manter as emissões num nível razoável e que os países que têm fontes fósseis e que não teriam a possibilidade no curto prazo reduzir as suas emissões pudessem, né, via financiamento, via compra desses créditos, atingir as suas metas. Veja, antes disso, a gente teve em 92, que foi o primeiro acordo climático que o Brasil assinou, a Convenção Quadro Clima, que os países signatários já se comprometiam a manter o seu quadro climático. Mas veja, não funcionou muito bem porque não havia essa flexibilização, vamos dizer assim, das metas. Portanto, a gente sabe que as questões econômicas de um país, elas muitas vezes se sobrepõem sobre questões ambientais e sociais, e, portanto, a Convenção Quadro não teve tanto sucesso assim. Esses países que vocês estão vendo em vermelho são os países que não ratificaram o acordo. Tá? Então, aqui o fato da gente ter tido os Estados Unidos fora do acordo
foi bastante ruim para o protocolo de Kyoto, né? E a gente chegou em 2012 com algumas evoluções, mas, dado o que era prometido para o protocolo, a gente não alcançou um sucesso pleno. Tá? Até porque os Estados Unidos e a China hoje representam mais da metade dos gases de efeito estufa do mundo. Tá? Então, se esses dois países estiverem fora de qualquer acordo, a chance disso funcionar é quase zero. Próximo, por favor. Bom, e aí, como eu já falei, o crédito de carbono é um mecanismo onde você efetivamente compra o direito de não atingir a sua meta. Então, aqui no nosso exemplo, né, a gente tem uma empresa A que passou do limite que foi estabelecido para ela e a empresa B que conseguiu reduzir. E, a partir disso, a empresa A pode comprar esse crédito e ficar dentro do seu limite. Tá? E como é que isso é feito? Isso é feito através do que a gente chama de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou MDL, ou na sigla em inglês CDM, Clean Development Mechanism. E o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é um método reconhecido, auditado, e que garante que aquele crédito existiu, portanto, que aquelas emissões foram reduzidas ou sequer existiram, ou foram sequestradas. Tá? Próximo, por favor, eu vou explicar um pouco mais em detalhe como é que funciona isso. Então, como é que é um projeto de crédito de carbono? Eu tenho a fase de desenvolvimento desse projeto e existe um documento chamado PDD, que é o Project Design Document, que é onde a empresa ela vai descrever o que ela vai fazer. Né? Ela vai recuperar uma área degradada, ela vai capturar, por exemplo, né, em aterro de resíduos. Né? Se eu capturo o metano, né, de resíduo urbano, né, e transformo isso em biogás, eu tenho um crédito, porque eu não deixei aquele metano ir para a atmosfera, portanto, eu gero crédito. Né? Então, o método pelo qual eu vou gerar esse crédito é descrito nesse PDD, nesse documento. Só que esse método ele tem que seguir algumas metodologias reconhecidas. Então, como é que eu sei, né, que se eu fizer um biodigestor no meu aterro, eu vou conseguir capturar o metano e transformar ele em biogás, portanto, reduzir essa emissão? Né? Existe um método de engenharia que tem que ser validado por órgãos competentes e que garanta que aquilo efetivamente funcione. Portanto, o PDD ele tem que seguir critérios técnicos para ele ser emitido. Muito bem, uma vez que esse projeto foi escrito, né, dentro de uma metodologia reconhecida, ele é submetido aos organismos, né, de controle. Através de uma auditoria se verifica que aquele crédito existiu. E depois disso, eu tenho o crédito efetivamente pronto para ser vendido no mercado, né, como se fosse uma commodity. E a partir daí, eu tenho que garantir que aquele crédito que eu vendi no mercado, ele não vai ser vendido novamente. Portanto, eu tenho que ter algum mecanismo de aposentadoria, né, para que eu não venda o mesmo crédito duas vezes, porque, obviamente, isso contraria a lógica da redução de gás de efeito estufa. Próximo. Bom, e esse mercado, desde Kyoto, vem crescendo bastante, e depois da COP de Paris, isso ganhou uma relevância. Dentro da COP de Paris tem um artigo, né? Dentro do Acordo de Paris tem um artigo, que é o artigo 6, que falava desse mecanismo de trade de carbono. E na última COP, esse artigo, em parte, foi regulamentado, digamos assim, e isso destravou algumas coisas que até então estavam meio incipientes, e a gente tem visto agora, né, o mercado de carbono ressurgindo aí. Esse database do World Bank mostra para a gente a tipologia de cada originação do crédito. Como eu falei, você pode originar crédito de carbono de diversas formas através do mecanismo de desenvolvimento limpo desses projetos. Né? E aqui eu queria chamar a atenção para a tipologia de florestas. Né? Olha como floresta em 2015 estava e olha em 2019 o quanto ficou. Tá? Isso aqui está em quilotoneladas de CO2 equivalente.
E por que é legal falar disso? Porque se a gente olhar para o perfil de emissões no Brasil, o uso do solo é bastante relevante para a gente, né? Então, o setor agropecuário e principalmente o desmatamento são as nossas principais fontes de emissão, né? Então, quando a gente olha aqui para o setor florestal e vê esse volume, a gente vê o Brasil como um país muito promissor para se gerar crédito de carbono, tá? Por recuperação de biomas que foram degradados ou até em estancando o nosso ritmo de desmatamento em alguns biomas. Próximo. Um dos mercados que a gente tem aqui regulados, né, porque tudo isso que eu falei, ele acontece majoritariamente no mercado que a gente chama voluntário, ou seja, o governo não está participando disso, né? São duas partes que negociam esses créditos com uma interferência de um terceiro, que é o auditor contratado por essa primeira parte, que vai dizer se aquele crédito está dentro da metodologia, se ele existe efetivamente, né? Quando você tem o governo participando, regulando essas questões, a gente chama isso de mercado regulado. E o primeiro mercado regulado do Brasil foi o RenovaBio. As distribuidoras de combustíveis têm uma meta de combustíveis fósseis e sempre que elas ultrapassam essa meta, elas precisam comprar créditos, tá? E majoritariamente quem tem gerado os CBIOS é a indústria sucro-alcooleira, tá? E aqui, ó, a gente vê de 2020 a 2021 aí o quanto oscilou, né? Veja que o CBIO já bateu, isso é negociado na B3, né? E veja que o CBIO já chegou a bater R$ 70 a tonelada, tá? Então, um mercado bastante promissor. Próximo. E quando a gente vai para o mercado internacional, isso que vocês estão vendo aqui no lado direito, né, no eixo vertical, são os standards. Lembra que eu falei que para você gerar o PDD lá tem que ser dentro de standards reconhecidos, né, que a metodologia seja reconhecida? A gente está vendo alguns nomes aí de algumas metodologias. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Gold Standard, a gente já teve $50 a tonelada. Já tem crédito de carbono sendo negociado a $100. Então, veja que o crédito de carbono, além de ser um mecanismo de transição para uma economia de baixo carbono, ele hoje também é um bom negócio, né? Em sendo um bom negócio, várias organizações estão olhando isso não só como algo, né, para compensar suas emissões, mas também como um investimento, porque hoje, efetivamente, o crédito de carbono pode ser um projeto bastante rentável. Bom, é isso. Próximo. Passo agora a palavra para minha colega aqui, Renate, que vai falar sobre o contexto das normativas. Renate, com você. Obrigada, Léo. Excelente. Meu nome é Renate, eu sou contadora, sou auditora, tenho mestrado pela Columbia University em gestão de sustentabilidade, atuo há 10 anos nessa área financeira e de sustentabilidade, sem contar os outros anos de auditoria financeira. E hoje eu vou trazer, né, esse contexto todo de crédito de carbono um pouco para a nossa área contábil, né? Então, o objetivo aqui é dar uma contextualização das normas, mas, assim, de antemão dizer, não existe norma contábil que regule o mercado de carbono, né? Não é novidade para ninguém. Mas eu trouxe aqui o contexto lá do IFRS, né, das normas. Lá em 2004, foi emitido o IFRIC 3, que contemplava emissions right, né? Ou seja, era só cap and trade. No ano de 2004, ele foi emitido e retirado no ano seguinte. Teve uma relutância muito grande no mercado por conta do descompasso entre as contabilizações, né? O ativo e o passivo eram contabilizados em momentos diferentes e mensurados de forma diferente, né? Então, o ativo ele era mensurado no recebimento desse crédito e o passivo, ao longo do tempo, a marcação de mercado, o que causava um descompasso entre os ativos e passivos, né, da companhia. Então, ele foi retirado
De 2008 a 2010, teve uma tentativa, teve um projeto, né, Emissions Trade Schemes, que também foi encerrado. Em 2015, teve uma nova tentativa, aí já como o nome de Pollutant Pricing Mechanism. Qual a diferença aqui? O IFRS abrangeu mais mecanismos, igual o Léo falou, não tem só um mecanismo, né, de captura de carbono, são vários, né, que os governos podem se utilizar desses esquemas. E o IFRIC 3 só cobriu o quê? Cap and Trade, que é um esquema. Agora, esse projeto já vislumbrava, né, ter vários tipos de mecanismos contemplados na norma. Só que, infelizmente, em 2016, ele foi descontinuado. Daí, lá no site do IFRS, esse projeto está como Preserve List. Então, trazendo, não existe hoje um projeto dentro do IFRS atualmente atuando para fazer uma regulamentação no mercado de carbono, tá? O que a gente sabe aqui no Brasil é que o CPC e a CVM estão em conversas, em discussões, para tentar trazer essa padronização, tá? Então, assim, o meu objetivo hoje é trazer para nós, contadores, trazer todo esse mercado de carbono de uma forma que a gente consiga visualizar, identificar ele e ver as possibilidades de abordagem. Não trazendo exatamente o que é certo, o que é errado, né, na tomada de decisão, mas sim as abordagens que hoje a gente vê no mercado, tá? Ai, pode passar para mim, por favor? Então, tá, eu vou trazer as abordagens, pode ser o próximo. Aqui, a gente tirou isso lá do projeto de 2015, do IFRS, tá? Achei interessante trazer para nós, contadores, a gente gosta muito de classificar, né? A gente contextualizar. Então, eu trouxe quais são os mecanismos que hoje os governos podem se utilizar para conseguir incentivar, motivar essa redução, né, da emissão de carbono nas companhias. O primeiro é o Clean Development Mechanism, que foi o que o Léo comentou, que tem que ter, são várias naturezas de projetos e que tem que ter essa verificação externa para que haja esse CER, né? O CER, que é o Certificado de Redução de Emissão. Então, isso é um mecanismo. O segundo mecanismo pode ser o Emissions Trade Scheme, que é o Cap and Trade. O que é esse esquema que o governo pode se utilizar? Ele vai, né, setorizar ou por companhia falar quanto ela pode emitir. E ele vai dar essas permissões, né? E daí já se constitui esse intangível, né? Esse crédito. Ela dá essas permissões para a companhia. Então, ela tem um limite para poder emitir de gás de efeito estufa. Uma vez que ela ultrapasse isso, essa ultrapassagem, ela vai ter ou paga penalidade, ou tem uma penalidade, ou ela tem que comprar esse crédito. Agora, uma indústria competente, enfim, eficiente, ela tem várias permissões, ela tem 100 permissões só de emissão, né? Ela emitiu 90. Ela tem esse 10 para fazer a comercialização, por isso chama cap, né, ou trade. Então, o terceiro mecanismo são incentivos de esquemas de captura de carbono. Aí a gente vê, talvez, um incentivo do governo para, basicamente, é o uso da terra, tá? Então, é reflorestamento das terras e incentivo a isso. Então, é um outro tipo de esquema de captura, de mecanismo para diminuição da emissão. E, por último, é o incentivo através de impostos, né, ou incentivos fiscais. A gente tem visto isso na Europa acontecer muito. Aqui há uma diferença entre os três primeiros, porque aqui o governo já dá o preço do carbono, né? Você vai lá e precifica quanto é que você vai ter o imposto. Os três primeiros, você vai ter demanda e oferta desse crédito de carbono, então é o mercado de carbono, tá? Então tem essa diferença. Agora, nós como contadores, então, primeiro, a gente tem que saber que tipo de mecanismo, né, a empresa está inserida. Ah, é um CDM, é o cap and trade, ou é um imposto. Não existe imposto no Brasil ainda, tá? São só os tipos que existem pelo mundo. Maravilha. Tá. Daí, depois, a segunda pergunta. Tem um mercado regulado, que o Léo falou. Ou seja, o governo está lá e está regulando, né?
Ou tem o mercado voluntário, ó, não estou dentro desse mercado, mas eu quero atuar, né, no mercado de carbono. Eu vou lá, vou fazer o meu projeto, vou ganhar meu CER. E daí, então, tem os participantes desse mercado regulado, porque eu estou emitindo, o governo, eu tenho que prestar conta para o governo, concorda? Então, eu sou um participante desse mercado regulado. Ou eu posso ser só um trader. O que é o trader? É aquela pessoa que não faz o crédito de carbono, e ele não está sob a regulamentação, mas ele vai fazer a ponta, compra e venda. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é você entender a contextualização aonde você está, para dali partir a sua contabilização, tá? Você pode mudar o slide, por favor? Bom, então, eu coloquei umas perguntas de considerações quando o auditor, o contador, se depara com um crédito de carbono, para você conseguir contextualizar aonde é que você está e o porquê, né? Daí eu vou falar os porquês. Primeiro, a entidade é participante do mercado regulado? Ou ela é só um trader? Ou ela está no mercado só voluntário? Eu não tenho regulamentação, eu não sou objeto de nenhuma regulamentação, mas eu estou participando. Ou, ainda, tem entidades que são participantes e traders, porque ela tem um mercado ali, ela atua com a venda de carbono, né? Quais são as características do mercado regulado, né, que ela atua, né? Então, a gente viu que tem vários tipos de mecanismo, né? Para cada tipo de mecanismo, vai ter talvez um passivo. É a próxima pergunta. A regulamentação pode originar um passivo? Por quê? Lembra, se eu passar da minha emissão, eu tenho um passivo aqui. Então, é uma ação passada que constitui um desembolso de dinheiro que nenhuma ação no futuro pode contornar. Então, já se constitui uma provisão, correto? Então, tá, mas quando é que eu vou contabilizar isso? Como é que eu vou mensurar isso, né? Ou, como é que eu vou divulgar? Eu vou divulgar pelo líquido? Tudo isso a empresa tem que se perguntar para conseguir puxar a política contábil, para você conseguir descrever a sua política contábil. Mas o meu ativo foi originado como? Através de compra? Né? Qual é o objeto eu comprei para quê, né? Ou eu originei esse crédito, né? Tudo isso tem que ser pensado para conseguir constituir qual o melhor CPC, qual a melhor política contábil que você vai adotar dentro da sua companhia. Dado que, novamente falando, não existe uma política contábil, né, específica para mensuração e contabilização desses créditos. Pode passar para mim, por favor? Então, aqui, a gente trouxe as abordagens que existem no mercado, né? Então, primeiro, lá a gente já sabe quais são os tipos de mecanismos possíveis, os tipos de participantes e quais são as perguntas que você tem que se fazer na hora de fazer a contabilização, né? Maravilha. Então, agora, eu vou partir para as abordagens que existem hoje no mercado. Novamente, vou dizer, não estou dizendo que está certo, que está errado, né? Porque não tem vínculo nenhum com uma regra, mas é o que a gente tem visto, tá? Então, de antemão, aqui tem vários grupos, né? Eu trouxe as principais origens de crédito de carbono que a gente vê, tá? Então, você tem o CER, que a gente falou bastante, que é o MDL, né? Tem o Cap and Trade também, que a gente comentou, e tem o Green Certificates, que pode ser o REC, isso é um exemplo, não é o REC brasileiro, eu vou explicar depois por quê. Pode ser o REC, ali talvez a gente possa incluir o RenovaBio como um exemplo desse. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês primeiro é que, independente do grupo que você está, se você é um participante diferente dentro desse grupo, a sua contabilização vai ser diferente, tá? Então, assim, ó, no Green Certificate, se você é um gerador do crédito, ou então, pode ser da energia ou do combustível, que tem aquele certificado de renovável, você tem uma contabilização. Agora, se você é um distribuidor, você tem outra, porque você já tem uma obrigação a ser constituída. Ou se você tem ambos, imagina, você é um gerador de energia e um distribuidor de energia. Então, você vai ter outra política contábil, tá? Dentro do Cap and Trade, você é um participante, daí você vai ter um registro contábil. Agora, se você é um trader dentro
desse cluster, desse grupo, você vai ter outra política contábil. Então, assim, logo de cara, vocês veem que a contabilização dos créditos de carbono, ela é complexa. Por quê? Porque para cada origem de crédito de carbono, para cada participante, a contabilização vai ser diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro passar pelo CER, que eu acho que é o que a gente mais vê ultimamente, que é o Certificate of Emission Reduction. Então, é o certificado que você realmente trouxe aquela adicionalidade e você conseguiu reduzir o carbono emitido, né? Através de vários projetos. Maravilha. Como é feito, né, o reconhecimento? Né? Em que momento é feito? O que normalmente a gente vê? Quando você tem a certificação líquida e certa desse auditor independente sobre os seus créditos de carbono, tá? Bom, uma vez tendo essa condição, esse crédito de carbono, ele tem uma característica de subvenção governamental, né? Porque sem o MDL, ele não teria o CER. Sem esse mecanismo, não haveria a condição desse crédito de carbono. Então, tem essa subvenção governamental. Como é que é feito o reconhecimento? É no intangível, e daí no intangível, a gente tem visto, tá? No intangível, ele pode ser registrado nominal ou a valor de mercado. Quando é a valor de mercado, é contra outras receitas, tá? É o que a gente tem visto. Agora, imagina, eu tenho uma caixinha lá, estoques, vocês estão se perguntando, né? Mas esses estoques aí. Esses estoques é quando a companhia tem como o curso ordinário dela, o objeto dela, o que ela faz é a geração e venda desse crédito de carbono. Daí ele se enquadra melhor no CPC 16, que é estoques. Então, ele vai ser tratado como estoques, tá? Então, aqui logo de cara no CER, a gente consegue ver que você já tem algumas nuances e até quando você vai registrar no seu intangível, você também pode ter algumas opções, tá? Agora eu vou passar para o Green Certificate, tá? Ali está escrito REC, não confundam, porque é uma maneira genérica que esses Green Certificates são chamados. O REC brasileiro não constitui um crédito de carbono, porque esse crédito de carbono depende muito da matriz energética onde se está inserido. Nos Estados Unidos existe, né, o REC. Aqui ainda não se constitui, porque a nossa matriz energética é renovável, tá? Mas como exemplo, aqui seria um RenovaBio, tá? Por quê? O governo regula para o distribuidor desse combustível quanto de certificados, né, de combustível renovável ele teria que comprar. Então, a gente pode fazer essa analogia aqui, tá? Então, ali, ó, nos participantes, o gerador daquele crédito de carbono, né, desse certificado, igual no CER, vai registrar no intangível, né, aquele ativo. Daí, esse ativo pode ser tanto nominal quanto o valor de mercado. Maravilha. Agora, no distribuidor, e se o distribuidor ele é também gerador, assim, tem várias possibilidades. Por quê? Vejam, ele vai comprar esse ativo, só que ele vai ter que constituir um passivo, né? Conforme ele vai distribuindo esse combustível ou essa energia, né? No caso, ele vai constituindo um passivo ao mesmo tempo. Daí existe infinitas formas de contabilização. Então, tem marcação a mercado, tem marcação com o mesmo valor do ativo, né, para você fazer a conta de compensação. Tem também a possibilidade de apresentação no líquido. Mas, assim, o que eu quero mostrar para vocês, assim, no fim, é que existe uma infinidade de possibilidades, infinidade não vou falar, mas tem várias possibilidades em cada cenário. O cap and trade é a mesma coisa, o último que eu vou falar, né? Quando eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Que quando se constitui
esse ativo intangível, a baixa dele, ele não é amortizado, tá? A baixa dele é no uso daquele para compensação das suas emissões, ou se não na venda, tá? Isso é muito importante, desse ativo intangível. O cap and trade, vou reforçar aqui, a gente não tem no Brasil, tá? Mas eu vou passar por ele porque ele é um dos mais, assim, famosos de regulamentação que os governos utilizam, tá? Então, se você é um participante, você pode constituir o seu ativo e passivo conforme o IFRIC 3, que eu já comentei, como que tem aqueles problemas, né, enfim, de registro. Passivo líquido, ou seja, conforme quando eu ultrapassar aquele limite que eu não posso, daí eu constituo só um passivo no meu resultado, a valorização de mercado, tá? Daí é o valor líquido. E na subvenção governamental, que é um outro tipo de registro, eu vou registrando meu passivo ao longo do tempo conforme meu ativo, o custo do meu ativo. E daí só essa partezinha a que eu tenho que comprar, daí sim eu vou fazer a marcação a mercado. É como se fosse um encontro de contas, mas vai caindo no resultado ao mesmo tempo, tá? Mas assim, eu só queria passar assim uma visão geral, que realmente é um assunto, são diversas formas de contabilização. Acho que você primeiro tem que entender bem aonde você está, quais são os seus passivos que podem ser constituídos a partir dali e fazer a sua política contábil, tá? Tem outros aspectos também que você tem que verificar na venda, se vai ter derivativos nesses contratos de venda, em teste de impairment, tem que fazer marcação a mercado, enfim, tem outras nuances que você vai ter que verificar nesses créditos de carbono quando você desenvolver sua política contábil, né? Porque a gente não tem, eu vou repetir, né? A gente não tem, né, essa normativa, então é muito importante que a gente tenha isso bem documentado e constante dentro da companhia. Eu acho que a Mari agora vai dar as considerações finais. Obrigada, Renate. Bom dia. Pois é, então, como a Renate muito bem mencionou, né, o que a gente queria trazer aqui é que, apesar de estarmos falando de um assunto, né, que é o crédito de carbono, e na contabilidade a gente gosta de empacotar, né, enquadrar em CPCs, em definições únicas e específicas, atualmente ainda não há uma regra contábil específica sobre crédito de carbono, né? Então, hoje, o que a gente faz é a analogia aos CPCs existentes, né? Então, e isso vai variar de acordo com a sua atividade, o porquê você gerou esse crédito de carbono, se você gerou internamente ou se você comprou de terceiros, ou como que você vai realizar ele, ou seja, se você vai consumir de acordo com a sua atividade ou se você vai vender, né, para terceiros. Então, tudo isso vai variar e de acordo com a sua situação específica, a sua contabilização vai ser diferente. Então, duas empresas que tenham a mesma atividade podem ter contabilizações diferentes de crédito de carbono. Então, dito isso, né, a gente recomenda que as companhias documentem a sua política contábil, né, já que não vai ter um CPC específico sobre isso, e documente para quê? Para que haja uma consistência, né, na sua contabilização, ou seja, todo ano, né, para seguir o conceito da comparabilidade, todo ano você vai registrar o seu crédito de carbono de acordo com a política contábil existente na sua companhia, né? Então, essa é a nossa sugestão. Adicionalmente, também tem que analisar as questões tributárias, né, de acordo com a sua política contábil, porque dependendo, né, se você registra como intangível, se você registra como estoque, isso pode impactar. Se você registra receita quando da venda, se você registra uma redução do seu custo, isso pode impactar também, mas isso tudo tem que estar documentado dentro da política.
E também a gente queria dizer que, como eu disse, né, não há uma regra específica sobre isso, porém, há grupos técnicos desenvolvendo, analisando o tema. Hoje já há na CVM, já há no CPC, um grupo técnico para padronizar esses conceitos, e eles estão analisando se vão fazer uma regra específica sobre crédito de carbono, ou se vão emitir uma orientação, né? E é um mercado que a gente está vendo que está evoluindo, né? O conceito ele não é novo, ele já é um conceito antigo, já é um mercado que já existe, porém as empresas que a gente está vendo é um amadurecimento das empresas frente a esse assunto. Muitas empresas ainda estão se preparando para entrar no mercado, algumas já entraram no mercado voluntário, outras estão se preparando para entrar no mercado regulado, né? E com isso, muitas empresas não faziam nada e agora estão começando a fazer, e com isso está vindo muita pergunta: como eu contabilizo isso? E por isso esses grupos estão desenvolvendo esse material técnico para ser emitido ao mercado. Ana, Fernanda, muito obrigada pela oportunidade. Agora é com vocês para fazer um encerramento. Agradecer, né, as participações de vocês, as explanações. Recebemos uma série de perguntas, então vamos ficar de olho aqui no tempo, né, para não nos estendermos. Mas, Mário, vou começar com você, mas fiquem à vontade também, tá, para complementar. Tem uma pergunta aqui, né? Esse ativo intangível pode ser testado por impairment, correto? Quais as possibilidades de impairment desse intangível? Uma das perguntas que recebemos. Como todo ativo, então, voltando, né? A gente tem decidir o que vai seguir um CPC, né, uma norma contábil, você tem que tratar esse registro de acordo com essa norma. Então, decidir o que vai ser um intangível, há que se decidir qual vai ser a vida útil desse intangível. Como a Renate falou, o crédito carbono, diferente dos intangíveis que a gente já define, tem vida útil definida ou não tem vida útil definida, porque se tem vida útil definida, você vai amortizar. Se não tem vida útil definida, você deixa ele lá sem amortizar e vai sofrendo teste de impairment de tempos em tempos ou sempre que há algum indicativo. No caso do crédito de carbono, você vai consumir ele de acordo com a sua realização. E sempre fazendo teste de impairment sempre que tiver algum indicativo. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Um país que não atinge sua meta pode comprar créditos de outro país? Pode. O artigo 6 do Acordo de Paris, que eu comentei, regulamentou isso, né? Então, sim. E lembrando que esse mecanismo surgiu em Kyoto, né? Quer dizer, os países fazendo comércio de carbono. Então, sim. E por que eles compram, né? Os países, quando assinam ou ratificam um acordo internacional, como foi o de Paris, para eles se comprometer efetivamente com alguma coisa, para as metas climáticas, eles assumem, eles depositam, né, as suas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que é como aquele país especificamente vai atingir a sua meta, tá? Então, está detalhado lá como cada país vai atingir a sua meta e, obviamente, que ele pode lançar mão da compra de crédito de carbono para isso, tá? Uma outra pergunta é: uma montadora de veículos é responsável ou pelo menos corresponsável pela emissão dos carros que fabrica? Depende da regulamentação, porque, por exemplo, no Brasil, não, elas não são, porque isso não está regulamentado, né? A regulamentação que a gente tem aqui para emissões de escapamento, vamos chamar assim, ela está com outro foco ambiental, né? Regulado lá pelo CONAMA e tal, mas especificamente para efeitos de aquecimento global, não. Mas em alguns países isso funciona. A Tesla, por exemplo, em 2019, fez mais de 500 milhões de dólares em receita na Europa. Por quê? A Europa tem regulado a não emissão, né, de gás de efeito estufa por automóveis, e sempre quando um carro elétrico
é vendido, você contabiliza isso. Então, a Tesla fez essa receita também com a venda dos seus carros elétricos. Agora, aqui uma contradição. Porque se eu tenho um motor, a energia elétrica, e essa energia na geração está emitindo, eu estou trocando 6 por meia dúzia, né? Então, existem várias controvérsias em relação ao carro elétrico, porque não adianta eu ter um motor elétrico se a energia que está abastecendo esse motor é de fonte fóssil. A emissão está lá do mesmo jeito, né? A gente faz até algumas comparações usando o nosso etanol, né? E eu acredito, por exemplo, que no Brasil o carro elétrico ele não deveria ser majoritariamente a frota, né? Eu acho que ele deveria compor parte dela, talvez, né? Mas a gente tem muitas alternativas aqui, como o nosso etanol, biometano, né? Que a gente está vendo aí surgir agora, que são mais vantajosas, tá? E não acredito que o Brasil partirá para uma regulação voltada a crédito de carbono para emissões de frota automotiva. Mais uma pergunta. Vamos lá. Esse ativo intangível pode ser testado por impairment, correto? Quais as possibilidades de impairment desse intangível? Essa eu acho que a gente já respondeu, Já né, foi? Fernanda? Então, temos aqui como é feita a questão do limite que cada empresa deverá ter de crédito de carbono. Isso aí é regulamentação, né? Então, o governo vai regulamentar. Não existe no Brasil, tá? Mas, assim, teoricamente, o governo impõe por setor ou por empresa, né? O quanto é o limite. Agora, como é o cálculo do governo, daí eu não saberia dizer, mas o governo determina esse limite dessas permissões e nesse limite a entidade poderia fazer essa emissão de carbono, tá? Mas é o governo que determina. O nosso exemplo aqui é o RenovaBio, né? Então, o setor de distribuição de combustível tem um limite, né? E esse limite é definido pela agência reguladora, no caso aqui a ANP, e é em função do que você quer diminuir. Então, o limite é sempre em função dessas contribuições nacionalmente determinadas que cada país signatário do acordo deposita, tá? Então, vai variar muito de setor para setor e em função do que o governo espera que seja reduzido dentro de um período de tempo. Então, se eu quero reduzir 50% das emissões de diesel e gasolina nos próximos 10 anos, eu tenho que fazer uma conta do quanto eu vou precisar descarbonizar esses combustíveis para chegar nessa meta. Tá? Então, é um cálculo de estimativa por setor. Gente, para fechar, tem muitas perguntas chegando, que é ótimo, mas a gente vai ficar aqui no nosso tempo. Então, tem uma pergunta aqui. Como as empresas estão apresentando os créditos de carbono? Como vocês têm visto isso? Aí a gente já... Quer falar, Léo? Não, vai, Mari, depois eu complemento. Não, aí a gente já tem visto, né, na realidade, que muitas empresas só registram no momento em que é certo a sua liquidação financeira, né? Então, não quando da geração do crédito de carbono, mas quando da venda, né? Então, o que a gente tem visto, diferentemente das traders, né, obviamente, mas uma empresa que tem a sua operação normal e que o crédito de carbono é consequência, né? Ou seja, ela não é uma empresa para gerar crédito de carbono, né? Ela é uma empresa, é um aterro sanitário que queima o lixo e ao queimar o lixo ele evita a emissão do gás metano e aí com isso ele tem o crédito de carbono. Ele não tem nenhum custo atrelado a essa geração do crédito de carbono. Ele apenas registra a receita quando dá venda desse crédito de carbono. Então é basicamente receita, outras receitas operacionais contra crédito e receita contra um débito de caixa ou débito de contas a receber. Do ponto de vista de quem compra, o que eu tenho visto é basicamente offsets, né? Ou seja, uma empresa que se compromete com uma meta climática, num determinado período de tempo, ela compra esses créditos no mercado para abater do seu inventário de emissões. O próprio mercado, né,
tem feito isso de maneira consistente, né? Eu faço meu inventário, tenho uma pegada de carbono, me comprometi com uma determinada meta, então eu vou ao mercado, compro esses créditos e reporto, geralmente em relatórios de sustentabilidade, o quanto eu abati daquele volume num determinado exercício. Perfeito, gente. Acho que chegamos. Por mim, eu ficaria perguntando aqui, tem muita pergunta, mas olha, já são 10 horas. Tenho que agradecer a participação de vocês. Acho que valeria, pelo interesse aqui do nosso público, as perguntas também. Talvez uma nova rodada aí de bate-papo. Fica aí o convite. Agradecer a participação de vocês que estão representando o nosso GT aqui do Ibracon, Sustentabilidade e ESG, com tantos membros, né, que vocês estão aqui representando nesse painel, um GT liderado pelo Sebastião Soares, que está aqui conosco também, assim como demais, vários outros membros desse GT. Então, agradecer a participação de vocês. Estou vendo aqui o feedback super positivo do público. Então, avisar, né, que o material vai ficar no nosso site, a apresentação, assim como, né, a gravação desse vídeo. Fiquem de olho nas mídias sociais do Ibracon, lá a gente circula todas as novidades, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e não posso deixar de fazer um convite para vocês para a nossa conferência anual, né? O Ibracon todos os anos realiza uma conferência para milhares de pessoas. Esse ano, aqui em São Paulo, nos dias 24 e 25 de outubro, em formato híbrido. Então, inscrições abertas, uma série de temas, pautas ligadas à ESG também fazem parte da agenda. Então, tá aí o link no chat, espero vocês lá e nos próximos webinars também. Então, para não me estender, agradecer de novo Mariana, Renate, Léo, Ana pela organização, toda a equipe Ibracon, toda a equipe da área técnica GT Sustentabilidade e ESG. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um ótimo dia, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tá, Obrigada. obrigada.